Minha galera, chegamos num momento gostoso do Campeonato Brasileiro. Se as 10 rodadas finais já é contagem regressiva, as 5 finais é decisão. Estamos vivendo a decisão do Campeonato Brasileiro, seja na parte de cima com título G4, G6, que vai virar G7, porque a final da Libertadores é Flamengo e Palmeiras e vai ceder mais uma vaga direta para Libertadores e mais uma vaga para pré-Libertadores. Então a disputa está acirrada, está quente. Lá embaixo também, para mim, Vitória, Inter e Santos disputando uma vaga. Apesar da recuperação recente, muito difícil o Juventude sair da situação, na minha visão. Muito difícil também, mais ainda, o Fortaleza sair dessa situação. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza tem 4 empates, né? Apesar da vitória ter sido contra o Flamengo, são 4 empates que, toma um empate no final, no clássico contra o Ceará. Empata com o Grêmio depois de sair vencendo. Então, é uma situação delicada mentalmente e que, para times que estão na zona, momentos delicados mentalmente pesam ainda mais. E por isso, por essa reta final chegando, se aproximando, já com um rebaixado, o Sport Clube do Recife foi rebaixado na rodada passada quando perdeu por 5-1 para o Flamengo. Temos essa decisão no campeonato, a única posição confirmada é a do Sport. Posição não, né? Talvez ainda matematicamente consiga ultrapassar o Fortaleza, mas também muito difícil. O Sport, de fato, deve ter sua confirmação da lanterna aí nas próximas rodadas. Por isso, né, com o rebaixamento do Sport confirmado, teremos um Botafogo Sport nesta terça-feira e todo o restante da rodada na quarta e até na quinta, né? Ele não mostra os dias aqui, só o do jogo do Sport, que é hoje, dia 18 de novembro. Tem data FIFA hoje, o Brasil enfrenta a Tunísia, inclusive trarei pós de Brasil e Tunísia aqui, então já se inscrevam aqui no Recanto do Carlos Tavares, acompanhem, compartilhem com seu amigo, com sua amiga, deixa o like. Ano que vem estaremos matando pau aqui, esse ano, principalmente agora, neste exato momento, finalizando o TCC, tá complicado trazer com constância, então preferi deixar um pouquinho de lado a situação do YouTube pra gente fazer uma rotina a partir do semestre que vem para estarmos cada vez mais presentes, mas já agradeço, tá? Somos quase 3 mil inscritos aqui e a galera que tá chegando junto, tem vídeos aí batendo 2.000 visualizações e querendo ou não é isso que acaba trazendo o retorno pra gente, né? Eu ainda não tive nenhum desse retorno, questão financeira do YouTube, estamos buscando, mas para isso tem que ter uma rotina aqui, então já agradeço e peço para você se inscrever aqui no Recanto do Carlos Tavares se você já estiver gostando desse pontapé inicial. E hoje faremos a simulação do Campeonato Brasileiro a partir da 34ª rodada, as 5 rodadas finais que teremos. Não veremos a classificação, tá? Vamos aqui botar resultado por resultado. 1-0, 1-1, 0-0, 2-1 no máximo. Esses são os placares que vão dividir aí as classificações, as posições de cada um dos times. Começando por Fla-Flu. Fla-Flu que vem tendo bastante gols aí. Acredito que vai se manter a pegada, né, dos últimos jogos entre Flamengo e Fluminense, mas um resultado mais enxuto, com os dois fazendo gol, 1-1 de bom tamanho. O Fluminense que busca G6, que tem a oportunidade de emperrar o Flamengo nessa briga pelo título. O Flamengo que deve com tudo também, mas tratando de um clássico, os dois disputam situações no campeonato ainda, o empate está justo. O Botafogo vence o Sport, aqui o Sport vai ser o grande fiel da balança, né? Acho que chegou o momento em que, se antes todo mundo falava, vamos encarar o Sport, pode ser o time chato que vai jogar leve, vai jogar... Agora já tá rebaixado, então é o fiel da balança. Quem perder pontos pro Sport vai ficar bem para trás nos seus objetivos. O Corinthians vai vencer o clássico contra o São Paulo, tá? Podem apostar. O Santos que vem de uma vitória no clássico, inclusive venceu o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né, na Vila. Vai enfrentar mais um confronto paulista contra o Mirassol que não vem bem fora de casa, mas eu acredito aqui que vai ser um empatezinho, tá? Bragantino e Vitória, jogo que foi posto para a 37ª rodada. Vitória vai jogar nessa 34ª, quarta-feira, amanhã, contra o Palmeiras no Allianz Parque, então um contexto bem diferente de rodada. Mas a gente já coloca o placar aqui que eu acredito que vai acontecer em Bragança Paulista, o Vitória empatando com o Bragantino empatando com o Vitória. Atlético Mineiro e Palmeiras é outro jogo que foi posto para rodadas mais para frente. Atlético na final da Sula, Palmeiras na final da Libertadores. E esse impasse aí fez com que essa rodada fosse modificada. Eu acredito aqui numa vitória do Palmeiras, tá? Ia colocar um empate, mas eu vejo o Palmeiras vencendo o Atlético Mineiro, sim, disputando o título de campeonato. O Grêmio vai bater o Vasco em casa. O Vasco que não vem bem, o Grêmio em casa, dá essa moral pro Grêmio. O Bahia vai vencer o Fortaleza.
O Ceará vai vencer o Internacional, tendência é o Ceará se livrando, jogando cada vez mais leve, o Inter com um peso gigantesco, inclusive o Inter com bastante confrontos diretos, né? O jogo contra o Ceará eu não considero tanto, acho que o Ceará já tá fora dessa briga, pra mim, como disse, é Inter, Vitória e Santos por uma única vaga, a última do Z4. Mas, se o Inter vence, né, o Inter tem vários confrontos diretos aí contra Santos, Ceará, se quiser botar como confronto direto, Vitória, e a gente vai ver. Jogou contra o Vitória recentemente, né? A gente vai ver mais pra frente a situação, vai jogar também contra o Bragantino, que hoje também não considero de longe é um confronto direto, mas são jogos ali em que o Inter pode ou se livrar jogando contra times que estão nessa margem de tranquilidade e disputando o mesmo campeonato que o seu, ou pode se afundar de vez, e essa é uma tabela complicada nesse sentido para o Internacional. Juventude no Alfredo Jaconi contra um Cruzeiro que ainda sonha com o título brasileiro. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu estava sonhando. Acredito que o Cruzeiro vai vencer aqui. Beleza? Vamos lá. Tô ocupando aqui a frente do campeonato? Não, tá ótimo, né? Show, vamos continuar. O Flamengo vai vencer o Bragantino. O Botafogo vai vencer o Grêmio. O Palmeiras vai vencer o Fluminense. O São Paulo vai vencer o Juventude. Ou o Carpini vem forte aí pela Stop the Bus. Senti um empate, hein? O Mirassol vai vencer o Ceará. Campanha esplêndida do Mirassol em casa. No geral, né? Mais em casa, um dos melhores mandantes do campeonato. O Cruzeiro contra o Corinthians vai vencer, o que pode ser uma final de Copa do Brasil antecipada, que pra mim não é. Apostei todas as minhas fichas quando saiu o chaveamento no Vasco, a surpresa do ano no futebol brasileiro. Diniz, aquele gostinho de, Libertadores de 2023, ninguém esperava ele ganhar aquela com o Fluminense. Pra mim é a mesma situação do Vasco agora na Copa do Brasil, mas vamos ver. De qualquer forma, pode ser uma final antecipada. Essa rodada é importantíssima pra zona, hein? Inter e Santos no confronto direto, com o Vitória encarando o Sport rebaixado, mas fora de casa. Rodada pesada pra parte de baixo. E a próxima, né? A próxima rodada. Empatezinho, Inter e Santos. O Bahia empata com o Vasco. O Fortaleza perde pro Galo. O Vitória vence o Sport. Se Deus quiser. Vocês estão vendo aqui, sou torcedor do Vitória. Nas minhas contas, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e um empate. O Vitória tem que fazer 45 pontos. Com a margem de erro, tá? Com a margem de erro, porque essa tabela do Inter, trazendo esses confrontos que eu acabei de mencionar, me preocupa nesse sentido da margem de erro. Então, na margem de erro, pra mim, a Vitória tem que chegar aos 45 pra gente ver como é que vai ficar a situação. Fluminense vencendo o São Paulo no Maracanã. O Vasco vence o Inter. Olha aí, esse confronto pro Inter é pesado, hein? O Vasco se preparando pra Copa do Brasil, mas jogando em casa. É um time que pode ser enjoado pro Inter enfrentar fora de casa também. Corinthians empata com o Botafogo. O Santos vence o Sport Fiel da Balança. O Bragantino vence o Fortaleza. Se livra matematicamente do rebaixamento. Se já não se livrou com o empate com Vitória, né? O Galo, que joga final de Sula. O Flamengo, que joga final de Liberta. O Galo joga em casa e que odeia o Flamengo, né? Inclusive tem uma amizade com o Palmeiras. Acho que tem um potencial de dificultar a vida aqui do Flamengo, o Atlético Mineiro. O Grêmio vai fazer essa força pro Flamengo. Também vai empatar com o Palmeiras. O Palmeiras não vai vencer esse jogo. Coisas do campeonato. A tendência é a vitória do Palmeiras, mas aqui entram coisas do campeonato, assim como a vitória do Vitória contra o Mirassol no Barradão. Ah, que é isso, o Mirassol vem fazendo um campeonato esplêndido. Sim, fora de casa, nos últimos 5 jogos, não tem um retrospecto tão bom, né? No campeonato como um todo, o Mirassol mandante é bem melhor do que o Mirassol visitante, apesar do Mirassol visitante não ser tão ruim. Mas é um jogo que o Vitória vai estar com um peso bem mais para ele. O Mirassol já vai estar, se não confirmado na Libertadores, praticamente confirmado. E existe uma situação que é jogos que o campeonato permite que aconteçam. Assim como o Vitória foi lá no Maião e empatou com o Mirassol por 1-1, tendo a chance de ganhar numa bola de Lucas Braga. O Ceará vai fazer vida dura, mas não vai vencer o Cruzeiro. O Bahia fora de casa que não é tão bom. O Juventude que faz aqueles joguinhos amarrados em casa, 1-1 aqui no Alfredo Jaconi. O Flamengo vai vencer o Ceará. O Vasco vai vencer também o Mirassol. Tô botando muita vitória do Vasco em meio à Copa do Brasil, né? Vai empatar com o Mirassol. Aqui na minha conta tem uma margem para uma derrota do Vitória nos últimos 5 jogos. E essa margem tá aqui. Sinto o cheiro de crime cometido no Allianz, assim como em 2024. 2-0 Vitória. Mas vou ficar na razão. Vou ficar na razão e que eu seja feliz e não tenha razão no final das contas. Mas é isso aí. O São Paulo vai vencer o Inter. Pô, o Inter
O Inter vai empatar esse jogo, não é possível, assim. Tô fazendo uma maldade com o Inter aqui no campeonato. Tô sentindo isso. O Cruzeiro vai empatar com o Botafogo. Vai empatar com o Botafogo, que disputa G6 ainda. Né? Não vai ser um jogo fácil, não, mesmo aqui em casa. O Grêmio vai perder pro Fluminense. O Bahia vai ganhar do Fiel da Balança. Querido Sport. Fortaleza vai empatar com o Corinthians. E o Juventude vai empatar com o Santos. Vai empatar com o Santos. Fluminense vai perder pro Bahia jogos do campeonato. Bahia eliminado pro Fluminense em Copa do Brasil. O Fluminense vai ter Copa do Brasil. Se preparando aqui, reta final. Bahia disputando Libertadores. Acho que é um resultado bem possível. Botafogo vence o Fortaleza. O Corinthians vence o Juventude. O Santos vence o Cruzeiro. Esse jogo aqui, o Cruzeiro já não deve mais ter chance de título. O Santos vai estar absolutamente pressionado jogando em casa. Última rodada. Cheira a vitória do Santos. O Mirassol vai perder sua invencibilidade em casa pro Flamengo na última rodada. Maldade. Né? Pode ser que não aconteça, mas nas minhas contas sim. O Atlético Mineiro vai vencer o Vasco. O Inter vai vencer o Bragantino. O Vitória vai vencer o São Paulo. Vamos equilibrar as coisas aqui? Vou botar um empate. O Vitória vai empatar com o São Paulo. Numa rodada que o Inter vence, o Vitória perde pontos, né? Vamos equilibrar aqui, depois qualquer coisa eu volto pra consertar. Yeah. O Ceará vai perder pro Palmeiras e o Grêmio vai perder pontos pro Sport, que é o que acontece sempre em Sport e Grêmio. Impressionante que o Sport faz com o Grêmio Futebol Porto Alegrense, hein? Vamos subir? Chegou a hora, hein? Chegou a hora. E Sport Lanterna, zona confirmada com Fortaleza e Juventude. Inter com 42, Vitória com 43. Escapa cenário muito parecido com 2016, quando o Vitória escapou na 16ª colocação, o Inter foi rebaixado na 17ª, e eu ainda fiz esse equilíbrio aqui, hein? Nas minhas contas, o Vitória tem que fazer 3 vitórias em 5 jogos. Eu botei 2 vitórias, 2 empates. Colocando o Vitória empatando com o São Paulo numa rodada em que o Inter vence o Bragantino, né? Se o Vitória perder aqui, como é que fica? Cai, então tem que pelo menos arranjar esse empate. É uma simulação justa. Santos com 45, Grêmio 45, Ceará 45. Achei bem justo. O que pode acontecer para qualquer um dos lados, mas o meu desejo é que termine assim. Não preciso de Sul-Americano, eu só quero a 16ª colocação. E tá com bastante razão aqui, tá? Vitória perdendo pro Palmeiras, conseguindo um resultado esporádico contra o Mirassol. E que de qualquer forma é em casa, no Barradão. Vitória é o 10º melhor mandante do campeonato, tá? 10º melhor mandante. A gente torce para que isso aconteça. Lá em cima, Flamengo campeão. Nossa! Flamengo campeão com 82 pontos, Palmeiras 81, vice-campeão. Palmeiras foi vice com mais vitórias do que o Flamengo. Por ter um ponto a menos que o Flamengo. Bizarro. Mas essa é a minha conta aí. O Mirassol terminando em 5º. Mesma pontuação do Bahia. Acho que essa briga aqui é bem justa, né? Digamos que Flamengo e Palmeiras vão abrir mais uma vaga direta para a Libertadores, né? Então o Mirassol iria de forma direta. Mas Bahia 64, Mirassol 64, Botafogo 63, eu acho que essas 3 posições aqui vai ser uma dança das cadeiras justamente com esses 3. E o Fluminense bem encaminhado aqui para pegar uma pré-Libertadores com bastante folga e distância para o 8º colocado. Não sei como eu coloquei o Galo aqui em 8º, com 51 pontos tendo final de Sul-Americana, numa fase que estava bem ruim, né? Mas aconteceu, o Galo apareceu aí. Corinthians com 50, Bragantino com 49, São Paulo 48, Vasco 47. E aqui a parte de baixo a gente já deu essa olhada. E aí, rapaziada, justo? Não? Enfim, essa é a minha simulação, não é torcida, a não ser que seja pelo Vitória, né? Mas acredito que foi bem justo, acho que dá para ter modificações tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, mas não fugiu muito assim, né, de algo, assim como a câmera tá fugindo do foco aqui. Não fugiu tanto assim do cenário que acontece hoje, o Campeonato Brasileiro de 2025. Dito isso, deixa os teus palpites aqui nos comentários, quem vai ser o campeão, quem vai fechar o G4 e G5, né, com Flamengo e Palmeiras disputando a final da Liberta, G6, G7 e os rebaixados e quem vai se salvar aqui nos comentários. Se quiser botar também quem vai para a Sul-Americana, o desejo é seu. Os torcedores do Ceará acredito que estejam muito ansiosos para isso. Eu, como torcedor do Vitória, estive muito ansioso para o Vitória se classificar para a Sul-Americana no ano passado, nas rodadas finais, nas últimas 5 rodadas. Era livrar do rebaixamento e
quiçá, esse gostinho internacional aconteceu. Então, deixa aqui nos comentários. Até o time que você torce. Bota Ceará, termina em 12º. Tal, termina em tal. Fechou? Tamo junto. Se inscreva, compartilhe o Recanto do Carlos Tavares. Um abraço a todos. Já tem pós-jogo aí de Brasil e Tunísia, que acontece às 4h30 lá na França. 4h30 horário de Brasília. Fechou? Valeu, um abraço. Até logo mais.